Desde os primórdios da humanidade, o homem se organiza em grupos sociais e troca informações, sobretudo com aqueles nichos com quem mais se identifica, né? E a interação entre as pessoas deu origem a costumes, tradições e crenças. E esse conjunto de características de um povo é o que conhecemos como cultura. Identidade cultural é o tema do Diálogos da Cidade de hoje. E aqui no estúdio eu recebo o historiador Maurício Chiga. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado. Eu quero também cumprimentar a Ana Furtado, que é intérprete de Libras, que estará com a gente até o final do programa de hoje. A TV Câmara com 100% dos programas traduzidos em Libras, né? Com acessibilidade total. Bom, gente, a gente está falando sobre identidade cultural, né? Maurício, é uma construção social, né? É sim. Nós temos no Brasil, pensando o século XX, né, como historiador, eu vou puxar um pouquinho lá atrás, mudando de um pensamento para os pensadores, de um pensamento do romantismo do século XIX para o modernismo no século XXI. Isso no Brasil. O que esses pensadores, esses produtores, eu chamo às vezes de gênios, né? O que eles fazem no começo do século XX? Eles fazem a Semana de Arte Moderna de 22. Então, daí para frente, nós temos pelo menos 5 principais pensadores, artistas, né? Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, fazendo um Brasil pelo o que é original do Brasil, que é o que seria de cultura brasileira. Por quê? Porque até então a gente tem a cultura escrita, formal, erudita, que vem da Europa. Até hoje nós temos isso, né? E eles começaram uma disseminação de ideias que fariam com que, com todos os problemas de época, tá? Não vamos pensar que foi fácil para eles, promovendo uma ideia de que no Brasil poderia se pensar numa identidade do brasileiro pelo povo brasileiro. Quem seria esse povo? Então, cada um deles foi pensar de uma forma de pintura, na forma de música, na forma de literatura, né? Também muita controvérsia em cima da época para cá, mas existe esse pensamento de que o Brasil tinha que se modernizar. Mas no começo do século XX, a gente ainda tem que lembrar que o Brasil ainda é rural. Até 1950, a área rural brasileira é maior em número populacional do que a área urbana. Daí para frente, 1950 para frente, isso se inverte, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontece é que dentro dessa formação rural, o Brasil tem vários interiores, não é só o interior de São Paulo. E eles, a maioria pensando em São Paulo, o que esses pensadores vão fazer? Eles vão tentar trazer uma modernidade, mas que ainda é fundamentada num tradicional, numa agricultura, por exemplo, de exportação do café. Na década de 20 ainda, até 29, a economia brasileira era voltada para o café. Então, São Paulo já tem uma industrialização, também estimulada principalmente para colocar produtos para cafeicultores, para suas plantações. E esse pessoal, eles vão pensar numa questão de que o Brasil tem a sua originalidade. Da onde vem essa originalidade, que não é da cidade grande, industrial, cosmopolita? São Paulo já estava crescendo muito, mas das pessoas mais comuns, da vivência dessas pessoas comuns. É aí que é a questão interessante. Talvez eles não tenham deixado registrado de uma forma científica essa questão, porque talvez não fosse essa a ideia, mas a ideia do folclore aparece daí para frente no Brasil, de uma forma a entender o que é do povo. E é bem bacana isso. E Maurício, pegando esse gancho, né, você citou a originalidade, por que é tão importante a gente ter essa identidade? Então, no século XX, se a gente pensar, então, de uma forma meio cronológica, só para a gente não perder o fio da meada, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, o que acontece no mundo? Existe uma reconstrução do mundo, embora o Brasil não tenha sofrido com a guerra internamente, não teve embates em território brasileiro, mas mandou pracinhas para a guerra, então, de alguma forma, esteve envolvido, né? O governo Vargas acaba, a ditadura do Estado Novo acaba em 45, né? É eleito o presidente Dutra, de uma forma bem mais democrática, num pensamento voltado para o que o pensamento político do mundo queria. Mas existe também uma forma de
de se esparramar pelo mundo, pelo menos pelo mundo capitalista, se a gente for pensar assim, né? Fora a União Soviética, que já era socialista na época comunista, a gente tem uma injeção muito grande de recursos. E o Brasil, desde a era Vargas ele já pensava nessa questão de ter indústrias nacionais, então Vargas não ficou longe dessa questão, mas depois de 45, a industrialização ela cresceu muito no Brasil. Então, década de 50 para 60, teve muita industrialização. Aqui mesmo, no Vale do Paraíba, a gente sente isso, né? Várias empresas, indústrias sendo instaladas. Mas acontece o quê? Acontece que aquela ideia de que a vida acontecia no rural, agora vai acontecer na cidade, porque está começando a pesar quem mora na cidade, na área urbana, quase a mesma coisa na década de 50 e logo passa, né? Você tem, mesmo que a produção ainda seja rural também, né, agropecuária até hoje, mas você tem uma ideia de que não se pode perder o que é a cultura das pessoas. Então, eu vou citar aqui Mário de Andrade, por exemplo, que é um daqueles pensadores lá e produtores, né, literata lá dos anos 20. O que ele pensa? Que a cultura brasileira originária ela vai desaparecer. Qual seria essa cultura? Para ele, no pensamento dele, ainda é uma mistura de portugueses, europeus, brancos, do indígena brasileiro, do nativo, dos povos originários brasileiros, do africano, do negro no Brasil também. Então ele pensa que essa cultura, seja ela misturada, miscigenada, como se usava na época o termo ou não, ela vai desaparecer. Ele tinha uma urgência muito grande de pensar nisso. Ele foi do governo do Estado de São Paulo, promoveu o Departamento de Cultura, de 34 a 39 mais ou menos, e o que ele faz? Ele estimula que existam essas pesquisas lá no campo, né? Pesquisas antropológicas, sociológicas, para as pessoas irem trabalhar etnografia, que é uma forma de estudar essas culturas, esses povos no seu ambiente. Então, a noção de que vai se perder o que é o Brasil de verdade, porque está entrando mais ainda, de novo, né, no século XX agora, até o século XIX entrou muito, né, questões europeias, a cultura erudita europeia. Agora não, agora a ideia é que se conserve ou que se preserve ou que se estude quais são essas culturas que existem no Brasil. E Maurício, para a gente exemplificar, cita para a gente alguns elementos, né, que compõem essa cultura, e a gente pode ter gastronomia, religião, vários costumes, né? A ideia do folclore, por exemplo, só fazendo uma comparação, para o norte-americano, para os Estados Unidos da América, o que se fala, o que se transmite oralmente. No Brasil, a ideia é que desde esses pensadores, que se ultrapassasse isso. Então, é exatamente o que você falou. Pode ser alguma questão da comida, pode ser alguma questão do falar, pode ser a questão da dança, da festa religiosa, seja ela uma religião, na época, oficial ou não, né, que ultrapassasse a religião católica, por exemplo, que era oficial. Que tipo de religião? A religiosidade dos povos originários, dos índios ou dos africanos. E qualquer tipo de manifestação que viesse de algum grupo social seria, a partir daquele momento, cultura. E a questão da cultura popular folclórica também tem um problema hoje em dia com esses termos todos, mas faz com que seja valorizado, pelo menos para pessoas que entendiam o Brasil como um país, uma nação, a cultura de cada região, ou de várias regiões, ou micro-regiões. Então você tem Luiz da Câmara Cascudo no Nordeste estudando micro-regiões. Há um folclorista, talvez um dos maiores brasileiros, mas isso também, ainda, né, nos anos 50, se corresponde muito com Mário de Andrade e outros, mas estuda profundamente, de uma forma antropológica, sociológica, com etnografia, que é ir lá e estudar aquelas populações, como eles vivem. Por quê? Porque ali, às vezes, tem uma cultura que é material, é uma produção de uma canoa, de uma cabana, ou de um ornamento, como é que se fala? De um utensílio. Mas também o fazer, que é da cultura imaterial, o saber que aquelas pessoas têm na sua individualidade, até na coletividade.
Então, o que se propõe é que essa cultura, ou essas culturas, várias culturas, Sim. que possam fazer parte, né, do que é folk, do que é do povo, fosse estudado. E dali para cá, isso acontece. Às vezes, dá a impressão de que a gente vai perder essa cultura, mas ainda tem gente ainda estudando, e estudando de outras formas agora, não só na área rural, mas também Sim. nas cidades. Sim. Para continuar o nosso bate-papo aqui, além do Maurício, eu recebo de forma remota a socióloga Luciana Brauna. Seja muito bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e contribuir para esse bate-papo, né? Inicialmente eu queria cumprimentar o Maurício, que é um companheiro de pós-graduação, então é um prazer vê-lo aqui no programa. Legal, o bate-papo vai ser bom. Luciana, eu já quero começar com a pergunta. Quando a gente fala da cultura, né, dessa cultura popular, ela vai se atualizando com o tempo, não? Ela é imutável? A cultura popular ela é um fluxo, né? Nós costumamos identificar o conceito de cultura como dentro de um produto de relações. Só um minutinho, gente, eu vou tirar o fone, porque tá me dando retorno e tá me atrapalhando. Vocês conseguem me ouvir se eu falar assim? Sim, conseguimos sim. Tá, vou prosseguir do começo, tá? Joia. Nós costumamos identificar a cultura como um fluxo, né? Um conjunto de relações estabelecidas a partir de critérios econômicos, sociais, políticos, espaciais, né? Como o Maurício muito bem trouxe sobre essa questão das especificidades geográficas. Então, a cultura popular, ela é uma compreensão dos saberes e dos costumes, das ideias produzidas naquilo que se tem identificado como o popular, né? O povo. E, inclusive, eu acho importante essa reflexão, né? Porque quando se pensa num processo de valorização, de validação desse conhecimento, desses saberes populares, por um outro lado, é imperativo que se reconheça, se valide, se evidencie os saberes que são considerados cultos, eruditos, aqueles saberes que provinham do pensamento científico. Então, é importante mesmo contextualizar os processos sociais, políticos e econômicos do século XX, porque quando se tem a compreensão da cultura popular, do saber popular, ao mesmo tempo se tinha também a afirmação do pensamento científico, do pensamento racional, objetivo, oriundo, né, dessa concepção filosófica europeia, positivista, de se entender, de se ler o mundo, né? Então, ao mesmo tempo que a cultura popular ela vai ser compreendida como um processo muito progressista no sentido de validação dos saberes de povos que historicamente foram subalternizados, povos que historicamente tiveram seus interesses sendo atribuídos, sendo negligenciados a partir das necessidades de processos econômicos durante séculos, né, de escravidão, durante séculos de intervenção colonial, de apagamento de culturas, de memórias. Ao mesmo tempo que você tem, de forma incipiente, a validação, a valorização desses saberes sendo trazidos para uma esfera de visibilidade, por um outro lado, você também vai trazer uma forma de redução desses saberes a uma concepção folclorizada. E, nesse sentido, a ideia de folclore, ela também pode ser muito controversa, né? Justamente por ela estar ligada a essa concepção mítica da realidade, né? E que, portanto, ela estaria associada à ideia do lúdico, à ideia daquilo que há de
aquilo que há de regional, aquilo que há de local, aquilo que há como que se apresenta como costume, que se apresenta como um conjunto de valores, inclusive que pode ser valorizado num determinado momento, mas que o pensamento hegemônico é aquele atribuído à racionalidade técnico-científica produzida nas grandes cidades, né? Então, a cultura popular, ela é sim uma concepção que está em constante disputa e tensionamento, assim como a própria ideia de cultura popular, né? Do que se tem como cultura popular. Hoje, para nós, é interessante compreender essa cultura popular como sendo os saberes, os muitos saberes produzidos a partir das diferentes localidades e contextos culturais locais, né? Mas entendendo sempre o processo histórico, a origem histórica daquela manifestação cultural, pelo menos é como eu entendo, né? Porque muitas vezes a ideia de um popular associada à ideia de um povo, ela tem a ideia secundarizada de homogeneizar. E quando você homogeneiza construções da cultura, quando você homogeneiza práticas culturais, a tendência é que você desconsidere a sua origem, que você produza e reforce um determinado apagamento, né? Mas é por isso que a cultura popular ela está em constante disputa, sem dúvida nenhuma. Ótimo. E Luciana, a gente falando de identidade, né? Ela também é uma resposta dentro do texto político. E aí, quando a gente pensa na identidade cultural, né? A gente vê a criação de muitos grupos, né? Que a gente falou um pouquinho na introdução, o que é normal, é interessante, mas a gente também tende a entender que alguns problemas que a gente tem, né, sociais, por exemplo, a questão do racismo, né? A questão do racismo é um problema de todos nós enquanto sociedade, né? Então a gente precisa olhar para esse lado também, né, para que não fique só em alguns grupos. Correto. É importante que a gente compreenda que a diversidade cultural ela é um processo natural à construção do social. A cultura é aquilo que nos humaniza, é aquilo que faz com que a gente acesse uma dimensão humana que nós, inclusive, não sabemos mensurar, identificar do ponto de vista biológico, do ponto de vista natural, a sua origem. Nós podemos dizer que a cultura é aquilo que nos humaniza, uma vez que a gente é capaz de produzir fatores que nos trazem identidade. Então, eu apenas construo aquilo que sou a partir do meu reconhecimento nesse outro, né? Então, a cultura, ela surge como uma forma de produzir agrupamentos humanos e garantir a manutenção das suas existências. Então, quando a gente pensa nessa diversidade cultural, a gente pensa ela como um processo muito salutar ao desenvolvimento, né? Uma vez que é na diversidade que a gente reconhece a nossa identidade. Porém, os grupos sociais eles vão sendo construídos a partir de marcadores dados não apenas pela cultura, né, mas nos processos políticos, históricos, econômicos, sobretudo, né? E a cultura ela vai ser utilizada como um traço de distinção, produzindo preconceitos, produzindo discriminações de ordem social, racial. Então, é importante, sim, que a gente entenda que a cultura ela é salutar que as diferenças culturais elas existam, uma vez que eu aprendo a me diferenciar e a me identificar a partir da relação com aquele que é diferente. Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós entendamos que não há uma produção de uma hierarquia cultural. Porque essa é a grande diferença do pensamento, por exemplo, hegemônico, produzido dentro desse contexto europeu, que inclusive diferencia aquilo que é considerado cultura erudita e aquilo que é considerado cultura popular. O erudito, inevitavelmente, ele é visto como uma construção cultural superior do que aquilo que provém do povo. Porque isso é uma forma de você demarcar geograficamente e politicamente aquele que vai produzir, que vai conduzir a narrativa da história.
da produção social da humanidade. Né? Então, quando você tem esse pensamento, esse modelo de pensamento europeu sendo produzido, gestado e disseminado durante séculos a partir de processos econômicos, coloniais, processos econômicos, dentro desse contexto geopolítico do capital que nós vivenciamos e experimentamos há mais de 4 séculos, você também vai ter a produção de um sistema de pensamento. Né? A hegemonia econômica, a hegemonia política, ela depende também dessa produção de uma subjetividade do poder. Então, qual que é a cultura que eu identifico como sendo aquela cultura referência? Né? Então, eu valido a existência dos saberes populares, mas sempre num grau subalterno, inferior. Né? Então, é importante, sim, reconhecer as diferenças e as identidades para que a gente rompa com essa ideia de uma hierarquia cultural, em que eu garanto a existência e a hegemonia de um conjunto de saberes, de uma produção, de um contexto cultural que ainda vai ser visto como hegemônico, absoluto, superior, valorizado, e algumas produções culturais que vão ser valorizadas apenas em contextos pontuais do nosso calendário. Sim, Luciana, a gente precisa chamar o break. O bate-papo está muito interessante. Daqui a pouquinho a gente retoma depois do intervalo para a gente continuar esse bate-papo. Hoje estamos falando sobre identidade cultural aqui no Diálogos. Vamos para um rápido break, mas voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com Diálogos. Hoje estamos falando sobre identidade cultural. E aqui comigo no estúdio eu recebo o Maurício Chiga, que é historiador, e de forma remota a gente conversa com a socióloga Luciana Brauna. Maurício, quais elementos também, né? O que compõe essa construção da nossa identidade aqui de São José dos Campos? Né? Como que foi esse processo? Pensando que São José, até meados da década de 50, era uma cidade pequena, ela nem tinha tanta expressão quanto Taubaté, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, ou Jacareí. Né? Eram cidades maiores que concentravam a sua regionalidade, mesmo no eixo Rio-São Paulo também. Mas por quê? Porque vindo do século XIX ainda tinha toda a questão colonial imperial que trazia o ouro das minas passando pelo vale, mas principalmente por Taubaté. Então, São José não é uma cidade que é muito grande. Até mesmo viajantes europeus que vieram para o Brasil passam pelo Vale do Paraíba, falam de Pindamonhangaba, de Taubaté, Jacareí, mas São José eles preferem nem falar direito porque não tem cidade. Então, pensando nessa dinâmica que a cidade, a questão urbana de São José, ela cresce muito pós-Segunda Guerra Mundial, né, e a própria importância da cidade com isso, sendo instaladas indústrias aqui, o CTA e outras indústrias, o Brasil se industrializando, mas fora das grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, nesse eixo de desenvolvimento que foi o Vale do Paraíba, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem a cidade de São José recebendo muito investimento, pós-fase sanatorial também, né, que São José recebeu muitas pessoas para se tratar da tuberculose. Então, na década de 50 tem o tratamento eficaz da tuberculose e daí para frente São José começa a receber investimentos em indústrias, para indústrias, né? Pensando nisso, muita gente vem de fora. Então, quando você faz essa pergunta para mim, eu fico pensando quais são as culturas, né? Mas, na realidade, existe cultura de São José mesmo, desde sempre, né? Que é muito próxima de culturas de povos originários, como os índios guaianazes, originários aqui desde sempre, mas também foram expulsos daqui depois pela colonização, mas o Vale do Paraíba inteiro, né? Teve cidades com essas condições, primeiro aldeamento, depois indígena, depois vila, aldeia, vila e cidade. Mas São José, como uma cidade que recebe muitas indústrias, como um polo de desenvolvimento aqui no Vale do Paraíba, São José traz muita gente de fora, traz até hoje. Se a gente for olhar, tem muita gente que vem para cá para trabalhar, tem gente que vem para trabalhar com seus companheiros, com as suas companheiras e desenvolve a sua profissão aqui.
A gente conhece muita gente que faz isso. Tem gente que vem para trabalhar, não de forma no terceiro setor, mas vem para trabalhar em indústria também ainda, embora, né, os serviços em uma cidade como essa ele seja tão importante quanto a indústria, uma cidade do tamanho de São José, né, perto de 700 mil pelo último censo. Então a gente tem muitas questões culturais de diversos lugares do Brasil. Então, do sul, do nordeste, daqui do sudeste mesmo, ou do Rio de Janeiro, é muito próximo, né? 400 quilômetros, mas existe uma cultura diferenciada que toda essa cultura é agregada aqui em São José. Fora a cultura vale paraibana e do sul mineira, que também influenciou muito, ainda antes ou perto da Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra é a questão industrial que traz todas essas pessoas. Então, a gente tem, se for pensar, talvez isso seja um privilégio por ser uma cidade, porque pessoas de várias regiões diferentes trazem para essa cidade toda essa questão cultural. Talvez elas não consigam, de uma forma eficaz, logo na sua chegada, colocar essa sua cultura, essa sua vivência. O interessante é isso, né? Quando vem gente de fora, traz a sua vivência. E os filhos que nascem aqui e a família que é formada aqui, com pessoas daqui ou não, acaba promovendo essa mistura dessas vivências. E é o que fica na memória individual daquela pessoa. Né? E depois dessa memória individual do filho né, que nasceu ali, que escuta o pai e a mãe falando sobre aquela questão cultural da sua região, da onde eu venho, no Nordeste, a questão assim... acaba transformando na sociedade próxima àquela pessoa, muitas vezes numa memória social mesmo. Sim. Então, você tem, antigamente se falava memória coletiva, né? Hoje se estuda memória social, de um grupo sendo formado. Então, essa identidade, ela é formada nesse território. Se a gente for olhar, são várias identidades que vieram para cá, várias culturas, e agora formam, mas pode ser que uma influencie mais que a outra. Então, como a Luciana bem falou, né, lembrou e explicou muito bem, quando você tem essa colonização brasileira no Brasil por vários séculos, os povos originários que estavam aqui foram aculturados. Mas existe uma miscigenação, isso é discutível até, mas existiu uma cultura muito forte que impôs a sua, que foi a portuguesa europeia, em cima dos povos originários, dos nativos, dos indígenas brasileiros. Então, essa mistura que acaba sendo, mesmo que eles tenham assimilado a maior parte da cultura, né, europeia ou tenham forjado uma outra cultura, acaba nesse fluxo, nessa dinâmica toda que é a cultura, como a Luciana falou, a gente tem a nossa cultura joseense. Então nós temos algumas comidas típicas, a gente sempre fala do bolinho caipira, mas é interessante porque se a gente for olhar de verdade, em todo o Vale do Paraíba, até no sul de Minas, tem bolinho caipira, cada um com a sua característica específica. Mas é comida do tropeirismo, aí a gente pode pensar alguém que estude de verdade isso para poder... Exatamente, também, né? Mas existe, né? Então existe essa cultura regional também. Existe, se a gente for olhar, quem vem do campo aqui da nossa região de São José, né? Se a gente for olhar, existem pessoas que lembram como era o campo na década de 30, 40, ainda vivas, que falam a vivência deles naquela época. Existem pessoas que são de outras regiões aqui do Vale do Paraíba, mas também rural, também na década de 40 e 50, e fala como era a vivência, mas a gente plantar. Eu conheço gente que fala hoje que praticamente não compravam nada em mercado, compravam sal, alguma coisa mais. Do açúcar, né? Que plantavam cana-de-açúcar, fazia garapa e adoçava com a garapa. O café plantava, tinha galinha, tinha porco. É lógico que alguns com mais privilégio, outros com menos, né? A gente não pode esquecer disso, mas existia na área rural e até é interessante, porque até a década de 40 para 50, tem gente aqui em São José que lembra que só existia um hospital em São José, que era Santa Casa. Então todo mundo que ficava doente ia para lá, a não ser que realmente ninguém olhasse e não fosse levar, e algum curandeiro, alguma curandeira ia fazer isso na roça. Existe até hoje. Que era muito comum. Era comum, ainda é parteira, né? Então, mas se a gente for olhar, né, é lógico que era para o rico, principalmente, mas também não tinha outro, não tinha hospital público como a gente tem hoje. Era a única opção, né? Bom, falando sobre isso, né, a gente está falando sobre a identidade, sobre a cultura.
Uma boa referência aqui na nossa cidade é o Museu do Folclore. Você conhece? Você aí de casa ou já visitou alguma vez? É muito legal, gente. E quem foi lá conhecer e nos mostrar alguns detalhes a mais é a repórter Letícia Keller. Vamos ver então. Em cada canto do Brasil, o folclore pulsa e dá vida às nossas tradições. Em São José dos Campos, esse coração pulsa forte aqui no Museu do Folclore, onde histórias e memórias se entrelaçam para formar a identidade da nossa gente. O Museu do Folclore guarda a cultura regional. Desde a sua fundação em 1987, preserva e celebra a riqueza cultural, engaja a comunidade e inspira as futuras gerações. O Fábio é historiador e coordenador de pesquisa do Centro de Estudos da Cultura Popular, que foi criado para proteger e promover os costumes e práticas culturais. O Museu do Folclore, ele foi criado a partir de uma necessidade que a Comissão de Folclore, né? Então a gente tem que, aliás, para a gente falar do Museu do Folclore, a gente tem que voltar um pouco na história dele, porque ele começou em 1997 aqui no parque. Mas antes de estar no parque, já existiam iniciativas de preservação de práticas culturais, de manifestações da cultura popular, de objetos importantes, objetos históricos, né, de referências culturais. Então já existia esse movimento por parte de um grupo de pessoas interessadas, pessoas que estudavam folclore, né? O folclore, ele era, até a década de 80, existia a escola de folclore, né? Então existia a ciência do folclore, né? E a Ângela Sabastano era a principal líder dessa comissão de folclore, né? Que inclusive tinha um espaço dentro da Fundação Cultural, né? Existiam várias comissões, existia a comissão de folclore. Houve uma reformulação, essa comissão foi extinta, né? Assim como outros, porque houve uma reformulação institucional. E aí essa comissão de folclore criou o Centro de Estudos da Cultura Popular. Cada objeto tem uma história para contar. Instrumentos musicais que ecoam ritmos, vestimentas que retratam festas tradicionais, artefatos religiosos que conectam o sagrado ao cotidiano e figuras impossíveis de não reconhecer. Uma verdadeira viagem no tempo. A Maria veio visitar a cidade, foi conhecer o museu com os netos e recordou memórias. Eu voltei à minha infância, sabe? Eu achei de extrema importância ter trazido os meus netos. E o meu neto, que tem 4 anos, ele achou super interessante a leitura em braille, porque ele é tão pequenininho, né? E ficou tão interessado que fechava o olho e fica passando o dedinho. Ele nem é alfabetizado. Você vê o tanto que marca isso para a criança, né? E é importante mais retratar isso, porque se não tiver os museus, vai caindo no esquecimento. A Rafaela também gostou de conhecer o museu e já conseguiu definir o que gostou mais. Eu gostei bastante dos pavões e das vilas, que mostrava como era antes ou até hoje em dia. E para fazer uma imersão na cultura popular com as crianças, há também uma brinquedoteca com brinquedos artesanais confeccionados por artistas da região. A Graziele é de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e trouxe os filhos pela segunda vez. Para mim é muito importante isso por conta desse tempo agora da tecnologia. Para as crianças acabam que eles se perdem muito. Então aqui a gente brinca, a gente conta um pouco da história. Por exemplo, eu gosto muito da Emília, da Dona Benta. Então essa conexão com a história juntamente com a natureza, isso é muito importante. No período de férias possibilita a gente entrar nesse mundo de novo com as crianças. Então é um momento muito importante. Faz parte da nossa história, né? Isso é necessário. Que não se morra, que não se perca. E se engana quem pensa que só no mês do folclore que há atividades culturais. Além das exposições permanentes, o museu é um palco de atividades culturais o ano todo, com oficinas de artesanato, apresentações culturais e reuniões com artistas regionais. Aqui, a cultura não é apenas preservada, mas vivida e compartilhada. Desafio que, segundo o historiador Fábio, envolve a mobilização dos meios de comunicação para que mais pessoas sejam atingidas. Então, com a internet, a gente tem agora as redes sociais. E as redes sociais são uma forma de buscar informações. Também, a gente tem que ver que as redes sociais também são organizadas por algoritmos e que não necessariamente porque você está conectado ou fulano está conectado, vai encontrar informação sobre o Museu do Folclore. Então a gente não pode abandonar as outras mídias, né? Não podemos abandonar a televisão, o rádio, né?
a comunicação visual. Então, a comunicação, a forma, as informações chegarem e o conceito está disseminado, a importância do museu na sociedade, isso é algo que é um desafio. Porque uma coisa vai puxar a outra, né? É ao momento que a pessoa tem a percepção e ela buscar o museu, ela vai encontrar a comunicação, né? E a comunicação despertar o interesse da pessoa. Aí, obrigada, Lê. É muito legal, gente, o Museu do Folclore. Quem ainda não foi, vá. É uma oportunidade bem legal para adultos e crianças. Fica dentro do parque da cidade. Aquela sala ali que tem um monte de fotos é bem interessante. É a sala das identidades. Vale muito a pena. É uma aula mesmo. Luciana, quero voltar com você. A gente falava aqui, né? O Maurício mencionou várias pessoas que vieram aqui para São José e aí foram, né, criando sua cultura, sua identidade. Eu queria falar dessa relação, né, também com o setor econômico, com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Tiveram muitas pessoas também que vieram por conta, né, a gente tem o ITA, DCTA, Embraer aqui na cidade também. Essa relação, né, da cultura e identidade com esse desenvolvimento aqui de São José dos Campos. É importante, né, a gente ressaltar que a ciência, né, e a tecnologia, elas são demandas de um processo histórico a partir de escolhas determinadas no campo político, né? São José dos Campos, ela está geograficamente localizada num contexto privilegiado do ponto de vista socioeconômico, né? Ela está inserida, situada entre duas grandes capitais, né, que é o Rio de Janeiro e São Paulo, e essa localidade, ela foi vista como um polo econômico promissor, né, inicialmente para acolher, né, o sanitarismo, né, que era um movimento baseado na ciência, que tinha como objetivo garantir o tratamento de moléstias que estavam muito associadas aos contextos urbanos, como a marcha, né, desses sanatórios para o interior, e São José dos Campos vai se despontar como sendo esse locus privilegiado para acolher inicialmente. E com isso, a cidade ela também vai contar com grandes investimentos do Estado, de grandes setores empresariais, né, que vão injetar dinheiro nessa economia local e que isso, inclusive, vai ensejar, vai preparar o meio técnico-científico para a sua posterior industrialização, já em meados dos anos de 1950, né? Um grande marcador, sem dúvida nenhuma, é a construção da rodovia, né, da Dutra, e isso vai tornar a região ainda mais atraente do ponto de vista do escoamento dessa produção. Então, inclusive, como uma alternativa ao inchaço dessas grandes capitais, né, o Rio de Janeiro e São Paulo. E assim, São José dos Campos vai se construir como esse polo econômico atrativo por conta desses fatores econômicos, políticos, geográficos, e nesse sentido, você vai ter os reflexos dessas mudanças impactando também na nossa percepção, na nossa construção cultural, inclusive até como um ponto de tensão, né? Uma vez que se tinha uma forte cultura tradicional orientada para valores ligados ao modo de vida associado ao campo, fortemente atravessado por elementos da cultura indígena, da cultura africana, né? Inclusive o Vale do Paraíba foi a última região do país a de fato abolir a escravidão, até porque aqui foi onde se realizou o último grande ciclo econômico associado ao contexto colonial e imperial, né? Com a cultura do café. Então você tinha aqui uma forte relação com esses saberes, com essas culturas que utilizaram, né, da capacidade, dessa astúcia da memória, né, que a Lélia Gonzalez ela vai dizer, que é a garantia, a permanência dessas culturas oriundas do sequestro, oriundas do processo bandeirante, né, de imposição dessa cultura europeia, mas que a partir da oralidade, a partir da relação com o campo, haverá uma forma de preservação dessas identidades culturais
que tentaram-se, né, um pleno apagamento, mas que elas permaneceram aqui, né, de alguma maneira. E ainda assim, quando você tem a eclosão desse modo de vida tipicamente associado à cidade, que preconiza pelo pensamento técnico-científico, que vai servir de esteio para o pensamento social da produção da industrialidade, né, como um modo de vida, você também vai ter esse tensionamento. É por isso que é tão importante esses movimentos de resgate e de valorização dessa cultura, né, que hoje nós entendemos como uma cultura popular. Porque, querendo ou não, é uma forma da gente garantir que não haja o apagamento dessas culturas mais uma vez, né? Então, ainda que a tecnologia, a ciência, ela faça parte do nosso imaginário, é de fundamental importância que a gente permaneça a garantia da manutenção dessas identidades associadas a esse processo de apagamento em função do desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento da urbanidade e do pensamento associado a ela. É isso, e a gente vai falar mais sobre essa preservação, né, a importância de manter tudo isso no próximo bloco. Fique com a gente vai para mais uma pausa de hoje, mas o Diálogos volta já. De volta com Diálogos, hoje falando sobre identidade cultural. E para quem não sabe, dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore, uma data importante também para a gente manter essa tradição, né, Maurício? E aqui em São José dos Campos, inclusive, né, a gente tem vários costumes, né, lendas em comemoração, em alusão a esse dia que é tão importante para a nossa cultura, para a sobrevivência dessa cultura. A lembrança da cultura popular, né, seja com o nome de folclore ou só de cultura, ela é importante para a gente lembrar as nossas origens. Eu não sou de São José, eu moro aqui a vida toda, né, desde 4 anos de idade, mas então eu sou joseense de coração, não nasci aqui, mas eu sinto isso, eu percebo que a cidade, eu ando muito na área rural. Vou dar esse exemplo porque fica mais fácil para mim. Eu percebo que na área rural, muita gente ainda tem essa ligação com aqueles costumes antigos. Ter um fogão a lenha, fazer um bolo ou um doce específico, né? E aqui na cidade a gente tem festas que lembram esses costumes. Então, para a gente não perder essa vivência, para mim isso é muito importante, essa experiência do dia a dia da pessoa comum, talvez lembrar, né, do folclore como um conceito que engloba talvez essas ideias do popular, seja muito interessante. Mas também é interessante que as pessoas também façam isso, né? Não vá no Museu do Folclore, mas também vá lá no campo, vá na casa de uma pessoa mais velha, pergunte como era, se tiver curiosidade, né? Mas você vai acabar lembrando, porque às vezes a gente tem esses testes, pessoas que lembram da sua infância em alguma cidade do interior, ou até da cidade grande, mas de uma forma, quando olha ou quando se depara com algum objeto de uma cultura mais popular, ou quando se depara com uma comida de uma cultura popular. Então, e as pessoas se emocionam de uma tal forma que a gente percebe que essa vivência ainda está viva na memória daquela pessoa, naquela memória individual. Um significado, né? Exatamente, pode ser que ela consiga passar isso para a família ou para muita gente na sociedade, como aconteceu nos anos 80, lá, o pessoal da fundação, né, antes do Museu do Folclore. Então, agregou muita gente que queria entender e viver essa cultura, mesmo que não fosse daqui, de São José. Então, sabe que aquilo era interessante. Então, tem gente que vai para uma roda de música, de samba ou outra música e acaba vivendo aquilo ali. Então, pode ser que seja da cultura popular, pode ser que não seja. Mas o interessante é que se mantenha viva essa vontade e até mesmo a emoção, porque está muito ligado. Quando você se emociona com aquela questão simples, você acaba resgatando essa memória, e essa questão do popular é muito forte. Porque, na realidade, o que acontece hoje com os jovens, muitas vezes, até os adultos, né, estão no celular. O que ele vê ali?
né? Às vezes não é, muitas vezes são questões de cultura de fora do Brasil. Então a gente ainda sofre essa aculturação. É pesado isso em cima da nossa vivência. Quando alguém, uma família pega e faz uma festinha ali só para os colegas, para os amigos ali daquela rua, aquilo ali é uma vivência importante. Ah, mas não é tão popular, não é com doces, não tem problema. Mas a pessoa está vivendo aquilo. Esse não é um resgate, é uma vivência, ela continua. A Luciana falou muito bem, é um fluxo. A cultura, ela é formada desses fluxos mesmo. Então isso é interessantíssimo. Por quê? Porque todo mundo vive isso. Mesmo que eu trabalhe na cidade, eu viva na cidade, respire nesse ar da cidade 24 horas por dia, eu tenho isso de alguma forma, mesmo em cidades maiores que São José. Sim. Mas uma cidade como São José até um pouco mais fácil de olhar essas questões mais antigas ou mais rurais, vamos falar assim. Sim. Luciana, a gente está falando aqui, né, você pontuou muito bem antes do intervalo sobre a importância, a necessidade da gente manter viva essa cultura, apesar do progresso, né, no mundo capitalista, digital que a gente vive, e a gente está num mundo globalizado, né, em que tem muitas influências, o que torna cada vez mais difícil. E a educação é muito importante, é uma ferramenta muito importante nesse processo, né? Da gente pensar, por exemplo, as crianças, essa nova geração, vamos jogar lá daqui 20 anos, por exemplo, para que eles tenham ainda, né, essa noção, essa vivência de tudo isso. E eu acho que passa muito pela educação também. Exatamente. Eu acho que a gente pensar, inclusive, a etimologia da palavra cultura. Quando você pega a origem etimológica da palavra, né, a cultura, de cultur, são palavras que deram origem a 3 processos que hoje, no nosso modo de pensar a realidade, elas estão separadas, né? A primeira tem a ver com a ideia de agricultura, né, de você plantar. A outra tem a ver com a ideia de cultuar, né, de você de você valorizar aquilo que há de sagrado, né? E também no sentido de aculturar mesmo, de você inculcar nas gerações mais novas aquilo que é considerado valorizado para a reprodução, para a manutenção desse sistema cultural de valores, né? E de relacionalidades. Então, é fundamental que nós entendamos que nesse processo de valorização dos nossos saberes, da nossa cultura, a educação ela tem que estar centralizada, né, orientada para isso também, tanto quanto ela vem sendo orientada para a garantia das demandas sociais associadas ao contexto do globalismo, da sociedade da informação e da comunicação, da era digital. Essa educação ela também precisa estar orientada para a compreensão desses fluxos, né? E por quê? Porque também há de se compreender que nem tudo aquilo que está relacionado à tradição necessariamente é algo que é salutar para a manutenção da nossa realidade, que está em constante transformação e desenvolvimento, né? Por exemplo, essa concepção que garante, né, a manutenção de estruturas, de hierarquias preconceituosas, não é interessante que ela permaneça se reproduzindo na construção do nosso pensamento social, né? Quando eu penso, por exemplo, na valorização do que é a figura do caipira, do que é a figura do próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu tenho ali a manutenção daqueles personagens e daquela estrutura relacional dentro do sítio, em que eu tenho a figura da tia Anastácia como sendo uma figura de uma mulher negra, maternal, esvaziada de história, esvaziada de uma origem, de um contexto. Esse valor tradicional, ele não nos é interessante, porque ele reforça o apagamento e a manutenção dessas hierarquias preconceituosas. Então, é importante que a cultura, enquanto fluxo, ela tenha também essa capacidade de reflexão politicamente situada naquilo que é interessante para a formação da nossa sociedade, enquanto uma sociedade que valoriza essa diversidade cultural, uma sociedade que compreende a sua
origem, a sua ancestralidade. Por exemplo, quando o Maurício fala, né, da importância da manutenção dessas práticas ligadas à manutenção da comensalidade, né, de você fazer o doce no fogão a lenha, de você ter ali a comunhão do alimento produzido e o quanto que isso é sagrado, isso são elementos que estão profundamente associados às culturas tradicionais africanas. Aqui na nossa região, os povos que para cá vieram, né, em regime de sequestro colonial, eles são os povos de origem banto, né, do tronco linguístico banto, composto por várias culturas locais africanas, né, porque a África é um continente gigantesco, permeado por um agrupado de culturas, né, e que no Brasil nós recebemos algumas dessas etnias trazendo seus saberes, os seus contextos, a sua concepção consagrado, a sua relação com a terra, e esses saberes, esses conhecimentos, essas produções culturais, elas permanecem dentro da nossa memória. Então, quando a gente está falando da manutenção dessa memória e a manutenção dessas tradições, também é uma forma da gente garantir a reparação histórica daquelas culturas que também foram negligenciadas ou que foram assimiladas como uma forma de manutenção de um apagamento. Né? E nesse sentido, a educação ela tem um papel fundamental, porque é através da educação, com educadores, com um sistema educacional orientado, um sistema educacional preparado para compreender essa percepção do passado e do presente, com objetivos específicos ao nosso futuro, que nos projete a uma sociedade mais equânime, mais igualitária, respeitosa, uma sociedade crítica que consiga reconhecer e valorizar as nossas diferenças. Afinal de contas, eu me reconheço, eu construo a minha identidade naquilo que é diferente de mim, e isso não é um problema, né? Pelo contrário, só é um problema quando você tem a produção dessas hierarquias, como eu bem mencionei no começo da entrevista. Então, é fundamental que a educação ela esteja a serviço, né, de compreender esses fluxos e de pontuar quais são as tradições para que a gente tenha a produção de uma narrativa que ela seja orientada para valores humanos de preservação das identidades, da diversidade cultural e, sem dúvida nenhuma, da democracia. Sem dúvida, né, é importante preservar, né, que é tão interessante, tão bonita essa diversidade. Letícia, Luciana, Pedão, muito obrigada, viu, mais uma vez, e seja bem-vinda sempre. Obrigada. É isso, Maurício, nosso tempo está acabando. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Dani, com a Luciana. Foi excelente, muito obrigado. Um bate-papo bem interessante. Vai dar para o pessoal uma aula, uma verdadeira aula, né, para o pessoal refletir bastante. É isso, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmarasjc. Vocês podem nos acompanhar também pelos canais 12.3, que é nosso canal aberto, o 7 da NET e também o 9 da Vivo. E para saber curiosidades, bastidores, até de repente sugerir pautas para o Diálogos e para os demais programas da casa, vocês também podem nos encontrar no Instagram, que é o @tvcâmarasjc. Então é isso, gente, o Diálogos fica por aqui. Mais semana que vem estaremos de volta a partir das 4 horas da tarde, viu? Reflitam sobre o tema de hoje, muito interessante, muito importante também para a manutenção da nossa cultura, né, da diversidade. Até mais!